Dizer que as obras literárias de Stephen King servem de inspirações para adaptações nas mais diversas mídias é um eufemismo. Elas foram a base para se criar verdadeiros clássicos, incluindo obras voltadas à sétima arte. Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre, O Iluminado, Conta Comigo, Carrie a Estranha e It a Coisa são apenas alguns exemplos do vasto número de contos do autor que ganharam versões dignas para o cinema. Ao longo de todos esses anos, os seus livros foram objeto de interesse de grandes diretores e roteiristas ao redor do mundo. E embora um dos seus casos mais icônicos tenha sido a conturbada relação entre King e o renomado diretor Stanley Kubrick, outros conseguiram atender e até mesmo superar as expectativas do autor, como Brian De Palma, Frank Darabont, Rob Reiner e, mais recentemente, Mike Flanagan. Construindo uma carreira na TV e no cinema com títulos sucessivamente bem-quistos por público e crítica, Flanagan ainda conseguiu atingir duas conquistas ousadas: agradar gregos e troianos com a adaptação da sequência de O Iluminado com o Dr. Sono em 2019. E dirigiu um filme exclusivo para a Netflix, baseado no livro de Stephen King, Gerald's Game, traduzido no Brasil como Jogo Perigoso, e que até então era considerado um livro inadaptável. Sendo responsável pela direção e o roteiro em conjunto com Jeff Howard, Flanagan se mantém fiel à essência da obra, com as liberdades artísticas esperadas. Na trama, acompanhamos um casal de meia-idade, Jess e Jared, que estão a caminho de uma casa isolada no lago, no estado de Alabama, para renovarem os laços matrimoniais e apimentar o desejo sexual de um pelo outro. Apesar das boas intenções, Jared quer usar esse tempo para satisfazer alguns de seus desejos sexuais mais ocultos, propondo à esposa para ser acorrentada e assim realizarem um ato, que aos poucos vai se tornando cada vez mais estranho e violento, ao ponto de se assemelhar a uma tentativa de estupro. Incomodada com a situação, Jess pede para que seu marido pare com aquilo, o qual não atende aos seus pedidos, e ela morde o seu lábio para que tudo aquilo acabe, e ainda pede que o mesmo a solte das algemas. Inconformado, Jared de início parece não concordar, mas de maneira repentina, o mesmo tem um ataque cardíaco e cai inconsciente da cama e bate com a cabeça no chão, causando um sangramento que o leva à morte. Estando completamente presa naquela situação constrangedora, Jess tenta gritar por ajuda, mas não há ninguém nos arredores e irá demorar muito para que seus amigos ou colegas de trabalho percebam a ausência de ambos. Nesse momento, um cachorro que Jess havia tentado ajudar na estrada passa a se alimentar do corpo moribundo de Jared, enquanto a protagonista começa a ter alucinações, primeiro com a imagem do marido, seguida de sua própria imagem em uma versão mais confiante e sensata, e também com uma figura que surge da escuridão, deformada e com uma caixa contendo joias e ossos humanos. Enquanto é constantemente atormentada ou aconselhada pelas alucinações, as horas passam e Jess fica cada vez mais fraca devido à fome e desidratação. Ainda assim, a experiência macabra faz refletir sobre as suas decisões de vida e seu trágico passado, lhe motivando a buscar meios de sobreviver e escapar daquela situação. Ao longo da narrativa fica nítido que Jogo Perigoso, tanto o livro quanto o filme, não se tratam apenas de mais um filme de horror com conteúdo sexual. É bem verdade que notamos na obra elementos característicos das obras de Stephen King, como a figura monstruosa que atormenta os protagonistas, os traumas em seu passado e a mistura de gêneros distintos, seja comédia, drama ou romance, mas sem perder seu foco, comumente atrelado ao suspense e ao terror. Aqui, vemos através do dilema de Jessie uma forma da personagem expor os traumas intrínsecos à vida de muitas mulheres, mesmo nos dias de hoje. De início, havemos seguindo o modelo da esposa perfeita, um conjunto de convenções criados pela sociedade que esperam da mulher que ela seja uma dona de casa ideal, uma esposa atenciosa, que não negue ao marido os seus desejos sexuais e que seja uma mãe amorosa e que abdique de tudo em prol do bem-estar da família. Isso é presenciado na cena que dá título à obra, com Jared de início incentivando a esposa a colocar as algemas como algo aparentemente inocente, e com a mesma concordando para não ir de contra as vontades do marido. Porém, à medida em que a situação se torna cada vez mais desconfortável, Jess enfim expõe sua inconformidade com tudo aquilo, o que Jared responde não compreendendo, mas sim com desgosto, chegando ao ponto de questionar o fato de a esposa não desejar algo que supostamente iria melhorar a relação dos dois, e até mesmo se negar a soltá-la das algemas. Além disso, quando Jessie passa a ter as alucinações, uma delas forma a imagem do seu marido, que constantemente lhe lembra da situação em que ela se encontra, seja pela mobilidade limitada naquela cama, da chave do carro estar além de seu alcance, ou do celular com a bateria se esgotando. Não fosse bastante, a figura do marido passa a atormentá-la com acusações sobre ela não ser uma boa esposa, que era sempre condescendente com as situações, mesmo que estas as incomodassem, e que era a principal culpada por sua disfunção erétil, usando tais falas venenosas para ressaltar quão frágil e desamparada ela se encontrava, sendo a morte o único destino possível. Isso faz com que a protagonista ative lembranças que estavam reprimidas, sendo a principal delas o dia em que presenciou um eclipse solar com seu pai, quando ainda era uma adolescente. Nesse momento, seu pai, que a chamava de Ratinha, pediu que ela se sentasse em seu colo durante o evento.
No entanto, o mesmo iniciou o ato de masturbação e após isso ainda exigiu que a sua filha mantivesse isso como um segredo. Jesse desde então não apenas manteve o evento trágico em segredo de todos, como ainda tentou dar justificativas para o ato, alegando que o pai nunca havia tocado nela ou feito algo após isso. Porém, tais lembranças, somadas às situações que se encontrava naquele quarto, a fazem perceber a triste realidade, que a personagem nunca havia superado de fato seu trauma de infância, e que havia se casado com seu marido, um homem consideravelmente mais velho que ela, pois era a única dinâmica que conhecia, de se render às vontades de homens abusivos e controladores, tal como seu pai. Apesar do quão doloroso foi para a personagem lembrar de memórias tão trágicas, isso serviu de motivação para escapar do confinamento, tomando uma medida drástica. Com um copo de água que estava na tábua acima dela, a personagem quebra o copo e usa um dos estilhaços para cortar sua mão, usando sangue para deslizar a algema do pulso e assim alcançar a chave, conseguindo enfim sair daquele quarto. E para consolidar sua libertação, tanto física quanto emocional, temos a figura deformada que aparecia em seu quarto, ao qual a protagonista nomeou de Homem do Luar. Acreditando ser mais uma alucinação como as outras, a personagem, enfraquecida pela quantidade de sangue perdido, entrega sua aliança, acreditando que isso iria satisfazer aquela criatura, e foge de carro. Porém, o Homem do Luar estava escondido no banco de trás e a faz colidir com uma árvore, sendo resgatada com vida por moradores do local. Ao fim de tudo, Jesse usa a herança deixada pelo falecido marido para criar uma instituição que ajuda pessoas que passaram pelos mesmos abusos que ela enfrentou, mas decide não expor tudo o que havia ocorrido naquelas horas confinada naquele quarto, alegando amnésia para proteger a imagem do marido. Porém, os sonhos com o Homem do Luar passam a atormentá-la toda a noite, e logo ela descobre que ele não era uma alucinação, mas sim um serial killer necrófilo e que sofria de acromegalia, o que lhe dava aquela aparência incomum. Com o nome de Raymond Andrew Gilbert, o criminoso de fato estava no quarto e aguardava a morte de Jesse para enfim atender os seus desejos profanos, mas após várias investigações, acabou sendo preso. Jesse então vai até a audiência de julgamento e confronta o serial killer, que prova para ela que estava lá mesmo. Mas a protagonista, visualizando a imagem do pai e do falecido marido em Raymond, responde dizendo que ele era muito menor do que ela se lembrava. Após isso, Jesse parte em direção ao horizonte, enfim livre de seus demônios internos e pronta para viver uma vida renovada. Trazendo uma visão mais intimista e pertinente acerca das mazelas que boa parte das mulheres sofrem dia após dia, Jogo Perigoso nos faz refletir sobre como uma cultura patriarcal, machista e misógina ainda se mostra tão enraizada em tempos modernos e como mudanças são necessárias para que possamos construir uma realidade em que mulheres são mais independentes e desfrutam de benefícios igualitários para viverem de maneira digna e íntegra. Não obstante, o filme também nos faz refletir acerca de relações tóxicas, sejam elas contraídas pelo matrimônio ou mesmo pelo contexto familiar, e como elas podem destruir, de maneira gradativa, a estima de um ser humano e lhe atormentar com traumas pelo resto de sua vida. É preciso que condutas sórdidas, como a do pai de Jesse, ou coercitivas como a de seu marido, sejam analisadas e socialmente reprovadas, para que outras pessoas, independentemente de gênero, classe ou etnia, não precisem passar pela dor e confinamento literais e metafóricos que Jesse teve que suportar. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.